Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre as dificuldades de crianças em adaptação escolar. Os problemas podem ser múltiplos ou único, mas como saber o que realmente está acontecendo com seu filho, com alguma criança que você conhece e que não esteja indo bem na escola? Para esclarecer tudo isso, estamos aqui hoje com 3 grandes especialistas. Seja bem-vinda, doutora Renata Bedran, psicóloga. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Temos também a nossa fonoaudióloga, doutora Thaline Castilho. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, sempre um prazer. E doutor Juliano Luque, nosso otorrino laringologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Alice, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar entendendo com a nossa psicóloga. Acho que muitas crianças, principalmente acho que depois da pandemia, passaram a ser diagnosticadas com dificuldade escolar, né? A gente vê que é um problema, parece que os números têm aumentado muito e nem sempre representam a realidade. Por que dessas estatísticas tão altas, doutora? Geralmente a escola sinaliza quando há algum mau desempenho escolar por parte dos alunos, mas às vezes nem sempre isso é real, porque a gente sempre tem que levar em consideração o momento que essa criança está passando na vida dela. Então, às vezes, a chegada de um irmão vai influenciar, briga constante dos pais, separação dos pais, até a morte de um familiar vai levar o aluno a ter um mau desempenho escolar. E, além disso, às vezes, o aluno não se adequa à metodologia aplicada pela escola, o mesmo relacionamento que ele tem com o professor vai afetar. Já tem estudos que falam que a afetividade de um professor e a conexão que ele tem com o aluno influencia muito no rendimento escolar que ele vai ter. Então, às vezes, a escola sinaliza, mas ela não consegue ver o que está acontecendo por trás emocionalmente com aquele aluno. Então, é a hora que o psicólogo entra. Tem um caso que eu atendi de uma criança que veio por uma demanda da escola. Que a escola falava que ele tinha letra tremida, que ele não ouvia as demandas dos professores, que ele se isolava. Aí ele chegou para mim, a mãe trouxe. Aí no primeiro momento eu não vi nada demais, a criança não tinha nem 4 anos ainda, então a queixa da escola era que a letra era tremida e isso faz parte do desenvolvimento infantil, então a gente também tem que estar atento a isso. Às vezes a questão da criança não responder à demanda ali na hora, às vezes não é porque ela não escutou, ela escutou, mas como ela está naquele mundo dela, infantil, né, da imaginação, ela não processou aquilo com a rapidez que um adulto processaria. Então, às vezes você tem que parar e falar, olha, eu estou te fazendo uma pergunta. Então, a gente também tem que estar atento a isso. Aí, a mãe levou a criança para fazer uma audiometria, estava tudo normal. E então, e quando eu fui lá fazer a observação na escola, não era só ele que não atendia a demanda, eram várias crianças, né, que estavam na mesma faixa etária e na época eles ainda estavam usando máscara, que era na época da pandemia. Então, é muito mais difícil você entender o que uma outra pessoa está falando, né, com o uso da máscara. Eu acho importante esse ir em loco, né, observar, porque a gente como pai se assusta, a gente imagina que a escola colocando esse problema é porque o nosso filho está se destacando negativamente muito das outras e às vezes não é isso que está acontecendo. Mas aí você traz essa questão da audição e aí eu pergunto para a nossa fono, existe essa relação de mau desempenho escolar relacionado à audição? Você recebe pacientes assim? Sim, muitos. Inclusive, né, a gente estava até conversando antes de começar o programa, que às vezes o paciente chega para fono por um atraso de fala, por um atraso fonêmico, às vezes por uma questão de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, um atraso. E a gente encaminha, né? A primeira coisa que a gente faz quando existe algum atraso relacionado à parte escolar é para fazer uma audiometria, para a gente ter certeza de que realmente a parte auditiva está tudo ok. E às vezes uma deficiência auditiva leve, moderada, que seja, já é o bastante para a criança estar às vezes dispersa, desatenta, às vezes tem uma dificuldade na escrita,
Porque a escrita, na realidade, é a ilustração da fala. Então, se a criança fala, às vezes, errado, ela vai escrever errado. Se ela ouve errado, ela vai também, né, falar errado. Então, se ela não tem uma dificuldade auditiva, com certeza vai comprometer todo, né, o envolvimento na escola. E, doutora Renata, quando é hora realmente da gente procurar um psicólogo? Então, geralmente a escola vai alertar a família vai pensar em levar em algum profissional, a escola geralmente sinaliza para o psicopedagogo. É este o caminho? É este o caminho, mas a ida a um psicólogo, geralmente eu aconselho, né? Quando a criança, quando isso começa a trazer um sofrimento para a criança, quando ela começa a perceber que ela está atrás no desempenho escolar, atrás dos amiguinhos, e isso gera uma baixa na autoestima. Ou então, quando ela apresenta perda de interesse em aprender, porque a criança, né, ela é curiosa. Então, quando ela perde o interesse em aprender, quando ela não quer ir à escola e quando isso traz muito sofrimento, ela pode ter ataque de pânico, taquicardia na porta da escola. Então, aí é a hora da família levar um psicólogo, porque ele precisa de ajuda psicológica. Às vezes a criança faz até vômito enquanto está na escola, assim. Explica pra gente um pouquinho como que funciona essa avaliação, porque eu acho também que tem um pouco de preconceito. Eu não vou levar meu filho pequeno a um psicólogo, chega lá, ele vai ficar falando. As pessoas têm aquela ideia de psicólogo é um divã, ou vai colocar a criança para poder ficar brincando ali. Como que é a avaliação de um psicólogo neste sentido, da adaptação? Então, primeiro o psicólogo vai fazer uma anamnese com a família, né? A gente atende os pais primeiro, a criança vai para uma segunda sessão e aí nessa anamnese a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo na vida familiar daquela criança que possa estar interferindo no desempenho escolar dela. Quando a gente vê que não é nada emocional ali, que o problema não é emocional, a gente parte para as seguintes hipóteses, né? Pode ser um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É aquela criança que ela não consegue ficar quieta, ela não consegue prestar atenção por muito tempo, ou então ela não consegue ficar sentada na cadeira, ela é impulsiva, ela recebe as instruções, mas parece que ela não assimila muito. E além disso tem a dislexia, né? Que é a criança lê, mas ela não lê as letras corretamente, ela troca. Tem a dislalia, que é a dificuldade de falar algumas palavras. Tem a discalculia, que é a dificuldade com números. Às vezes a criança não consegue fazer 1, 2, 3, botar em ordem ou fazer cálculos. E está faltando disgrafia, né? Que é quando a criança escreve errado, trocando as letras. E aí, o psicólogo, né, ele vai atender essa ansiedade dessa criança e outros sentimentos que o mau desempenho escolar vai trazer. E tem a questão dos testes também. Tem muito psicólogos que aplicam teste, porque aí vai saber exatamente se é um TDAH ou se é alguma outra doença. E falando em multi, vamos pensar na avaliação da fono. Também tem muito mistério aí, quem não conhece. Vou levar numa fono para quê? Estamos colocando em um monte de profissional. Qual que é o papel da fonoaudiologia nesta avaliação? Sim, na verdade a gente vai fazer, né, os testes, não só a avaliação fonêmica, como as outras demais avaliações que são decorrentes da dificuldade da escola. Então, assim, a criança está com dificuldade onde? É uma dificuldade atencional, é uma dificuldade específica na troca de fala, da escrita, é a parte de conteúdo, é uma troca, às vezes, de um fonema por outro na escrita somente ou somente na fala. Então, de acordo com a queixa familiar, vão ser linkados os testes que vão ser executados com essa criança para tentar finalizar aí o que está acontecendo, né? E muitas vezes a gente precisa também de uma ajuda, não só das avaliações da psicóloga, mas às vezes de uma neuropsicopedagoga que vai auxiliar nesse processo também para o fechamento desse diagnóstico, que muitas vezes também precisa uma indicação no neuropediatra, às vezes pode estar, né, linkado a alguma outra questão. Então, geralmente é feito dentro de uma equipe multi. Dificilmente a gente consegue fechar o diagnóstico de uma criança com atraso na escola que não seja com olhares, né, de uma equipe.
Doutor, e os números da OMS apontam que cerca de 10% das crianças brasileiras em idade escolar têm algum tipo de perda auditiva. Por que as crianças têm essa perda? O que leva à perda de audição em criança? Isso é hereditário? Algumas perdas podem ser hereditárias, as mais comuns na infância, na primeira infância principalmente, são relacionadas à doença de via aérea superior. Otites de repetição, sinusites de repetição podem levar, muitas vezes, a acúmulo de secreção crônica na área da orelha média e levar à perda auditiva de condução. Essa avaliação deve ser feita pelo médico especialista exatamente para tratar. São doenças muito comuns da infância que, às vezes, atrapalham demais o desenvolvimento da criança. Muitas crianças que, às vezes, estão ventilando diagnósticos complexos, às vezes é uma simples intervenção dessa, resolve, a criança começa a desenvolver a fala com a ajuda dessa equipe multidisciplinar e às vezes é uma intervenção pontual que realmente leva à resolução da situação. Mas muitas outras situações podem também ocorrer, levando à perda auditiva na criança. Então, a criança que tem qualquer tipo de dificuldade escolar, ela precisa ser levada ao médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação audiológica. Essa é a primeira coisa que deve ser feita. Antes de pensar em qualquer outra situação, vamos ver se essa criança está escutando de maneira adequada. Porque, como foi colocado previamente, se ela não escuta, ela não desenvolve a fala, ela não desenvolve a escrita e ela vai se tornar aquela criança que a gente conhece como surdo-mudo, não escuta e nem fala, porque ele não escutava e não conseguiu desenvolver a fala. Claro que o médico vai poder também, sob a ótica dele, orientar outros colegas, outros profissionais especialistas para fazer os diagnósticos diferenciais com alterações do comportamento. Também tem muita interface com alterações do comportamento, essa questão da criança que não está desenvolvendo bem a fala. Mas tudo deve ser bem avaliado, cada um avaliando a sua área, numa equipe multidisciplinar, para fazer uma condução, um protocolo de tratamento adequado, corrigindo as falhas que vai permitir essa criança se desenvolver. Eu vejo assim, alguns pais com muita resistência em intervenções cirúrgicas, né? Quando tem muita otite de repetição, aquele menino tem muita infecção, ouvido, nariz, garganta, e os médicos propõem então uma cirurgia. É hora de operar amígdala, adenoide, colocar um carretel, e as famílias falam, eu acho que isso é muito agressivo, vamos esperar mais um pouco, quero a opinião de um segundo especialista. Dá uma luz para a gente em relação a essas condutas cirúrgicas, doutor? Se a situação está levando a criança a ter prejuízo no desenvolvimento de fala ou escolar, tem que ser resolvida de maneira precoce. Senão, essa criança vai atrasar em relação aos coleguinhas e muitas vezes depois a gente não consegue mais tirar esse atraso. Demanda muito trabalho, muita dedicação dos profissionais e da família para tirar o atraso. Então, realmente, se tem prejuízo dessas situações, um especialista vai saber realmente orientar a intervenção. Se for orientada a intervenção nesse sentido, se o cenário for que intervindo vamos ter melhora auditiva e prognóstico de bom desenvolvimento de fala e das atividades escolares, é imperativo fazer a intervenção na idade correta. Esse medo dos pais muitas vezes vai acabar prejudicando o filho tão amado que vai levar uma sequela de desenvolvimento cognitivo e de fala e de escrita para frente, para sempre, porque não fez a intervenção na idade adequada. É importante, claro que ouvir outras opiniões sempre é legal, deixa os pais tranquilos, mas se você escutar 3 opiniões e as 3 disserem que tem que intervir, não adianta o pai falar, não quero intervir porque eu gosto do meu filho. Esperar demais. Isso é perigoso, é arriscado. Claro que tudo na vida envolve riscos, mas se a gente tem um problema de saúde, um problema de desenvolvimento da criança, é importante a gente assumir riscos no sentido de ajudar, no sentido de tentar resolver. Então, se há indicação de intervenção, na maioria das vezes nessas situações é uma intervenção realmente imperativa. E o que é esse carretel? Que a gente fica pensando ali na caixinha de costura, né? Vai colocar um carretel no ouvido do meu filho. O que é esse tratamento e por que ele é proposto? O carretel, tecnicamente, é chamado de tubo de ventilação. Ele parece um carretel de linha furadinho no meio, por isso que as pessoas apelidaram de carretel. Mas, basicamente, ele é aplicado quando a criança tem acúmulo de secreção, seja ela infecciosa, seja catarral mesmo, mucoide, atrás do tímpano.
esse acúmulo de secreção, que é muito comum na criança na primeira idade, pode atrapalhar a vibração timpânica e levar à perda auditiva. Então, quando isso não melhora com o tratamento clínico, muitas vezes a gente precisa abrir o tímpano, aspirar essa secreção que está presa ali, e aí de imediato a criança passa a escutar bem e a gente encaixa esse carretel nessa abertura para ele ficar um período ali drenando secreção e também ventilando para parar de produzir, de acumular aquela secreção. Muitas vezes essa intervenção é feita em associação com cirurgia das amígdalas e das adenoides, quando há essa indicação também, porque na grande maioria das vezes a secreção se acumula por problema da amígdala e da adenoide. Então a gente resolve o problema de base e faz a intervenção no carretel para resolver a audição e a criança poder desenvolver mais rápido. E como que a gente pode desconfiar, a gente que está em casa, né? Às vezes a criança ainda não está em idade escolar, ou mesmo tem algum problema de adaptação na escola, mas fora essa questão de adaptação, como a gente pode desconfiar de algum problema auditivo nas nossas crianças no dia a dia? Hoje a gente tem como protocolo no Brasil obrigatório a triagem auditiva neonatal. Então, toda criança que nasce, ela é testada num método de triagem que não é tão preciso, mas é muito bom para identificar as crianças que têm algum problema. Então, já na maternidade, a gente tem essa preocupação, essa atenção, e essa criança que tem qualquer alteração na triagem auditiva, ela é colocada num protocolo de acompanhamento com equipe multidisciplinar, que envolve o médico otorrinolaringologista. Mas no dia a dia, a gente precisa entender que a criança tem que se interessar por algum desenho animado, alguma musiquinha, que quando toca, ela vai olhar para a televisão, ela vai vir, ela está lá no quarto dela, tocou a musiquinha, ela vai vir correndo para ver a televisão. Se você chama, ela tem que responder, por mais entretida que ela esteja na brincadeira. Se você chamou o nome, ela precisa parar a brincadeira e olhar para você. E essas coisas pequenas do dia a dia, uma campainha que toca, uma coisa que cai, ela tem que se assustar, ela tem que olhar, e aí você vai percebendo isso no dia a dia. É muito importante a gente também ter cuidado de observar se a criança está realmente utilizando a audição para essas reações ou ela está apoiada em gestos, né? Você fala, pega água e aponta para o galão de água, ela vai olhar porque você apontou. Então a gente tem que ter uma certa atenção a isso. Ela está reagindo puramente aos sons ou ela está usando pistas visuais também nas reações? Doutor, eu vejo também muito nas famílias o medo do diagnóstico. Às vezes a gente percebe isso que o doutor falou. Eu acho que esse menino não é, né? Compara uma criança com a outra, acho que essa criança não está 100%, fica com medo. Será que é um autismo? Será que é um déficit de atenção? Será que é surdez? E aí acaba postergando a procura de um profissional. O que esse atraso frente ao que poderia ser ofertado de tratamento, mesmo de diagnóstico, traz de prejuízo para essas crianças? Os prejuízos são grandes, né? Quando a gente analisa que a criança ela tem que começar o desenvolvimento de fala. A partir de 1 ano e meio, mais ou menos, a criança já começa as primeiras palavrinhas. Dependendo do diagnóstico, da época que é feito esse diagnóstico, a janela de desenvolvimento, ela passa e essa criança vai só, como o doutor Juliano falou, vai só postergando e o atraso vai ficando cada vez maior. Então, assim, é importante que as famílias estejam atentas realmente a todos esses... O pediatra, normalmente, que está muito próximo dessa família, ele vai talvez pontuar algumas questões aí que estejam acontecendo no desenvolvimento dessas crianças para que sejam feitos os encaminhamentos necessários. Mas, sem dúvida, essa atenção das famílias para esse qualquer desenvolvimento que fuja daquele padrão, às vezes até o amiguinho que está próximo ou um sobrinho que esteja próximo, que vê que o desenvolvimento é diferente, tem que ter uma atenção da família do tipo, por que ele não está falando? Por que ele não está desenvolvendo essa atenção, o compartilhamento? Por que a gente chama e ele não responde? Mas quando o som do desenho favorito toca, ele sai correndo. Então não é auditivo, mas por que ele não responde quando chama o nome dele? Será que é por uma questão auditiva ou alguma questão comportamental? Então acho que essas atenções que às vezes o pediatra precisa pontuar, às vezes, para a família ficar mais, atenta a isso, eu acho que é extremamente importante e vai fazer toda a diferença no processo, gradual aí do desenvolvimento. Você é muito especialista na parte de fala também, de desenvolvimento e atraso. Dá algumas dicas para as mães, para os pais, porque há uma certa ansiedade. Tem Sim. 1 ano e meio, eu mesma fui uma que na pandemia perturbei minha pediatra na consulta online.
essa menina tem 1 ano e meio, não fala ainda, doutora, como é que é isso? Porque o Miguel, que é o meu mais velho, falou logo com 10 meses, esse menino já estava falando, a Luísa tem algum problema? Quais que são os marcos? Quando que é hora da gente falar assim, opa, aí passou do ponto? É importante assim, a criança ela tem um período de desenvolvimento da fala, mas independente da fala tem o desenvolvimento da linguagem, que é a linguagem expressiva, a linguagem gestual, a linguagem receptiva daquilo que você fala com ela e ela responde. Então, assim, esses marcos do desenvolvimento, que muitas vezes são até enviados pelo próprio pediatra ou até na internet a gente consegue achar, eles são extremamente importantes. Então, assim, às vezes a criança fala, ele estava com 2 anos e meio, o pediatra falou que dava para esperar um pouco mais a fala. Só que se você avaliar essa criança, você vê que tinham outros marcos do desenvolvimento de linguagem expressiva que não aconteciam desde 1 ano. Então, às vezes é complicado até a gente dizer assim, um marcador é 1 ano e meio, tem que estar tudo... Porque às vezes com 1 ano a gente já percebe alguma coisa diferente. Então, a atenção das mães e dos pais, eu acho que é extremamente importante, assim, que a gente fique... Porque a demanda que eles trazem pra gente é muito importante. Eles sentem que tem alguma coisa errada. E eles querem realmente descobrir aí o que está acontecendo. E aí sim, eu acho que a gente precisa ficar atento. Lógico, às vezes tem um menino, às vezes ele desenvolve mais lentamente do que uma menina. Talvez pelos estímulos que são, né, expostos, a menina já lhe ganha uma panelinha, ganha bonequinha, já faz aquele imaginário, aquela coisa da linguagem, o menino já é só o carrinho, sobe e desce. Então, às vezes pelo próprio estímulo, a menina às vezes desenvolve mais rápido a fala. Mas em compensação, o menino sobe em tudo e a menina não sobe no brinquedo. Então, assim, tem umas particularidades às vezes, mas não significa que a gente tem que se basear nisso para achar que está tudo bem. O mais importante é buscar, caso a gente perceba alguma coisa, né? Doutor, e falando em surdez, em criança, em perda auditiva, tem como prevenir? Existe prevenção? Isso, quem tem problemas terá? Já vem com isso geneticamente? O que ambientalmente pode estar acontecendo que leve essas crianças a terem mais perda auditiva? Na grande maioria das vezes a gente não consegue prevenir. O que a gente tem que fazer é atuar de maneira adequada nas ocorrências do dia a dia para evitar uma progressão de um problema que pode ser perene, que pode gerar sequelas. Então, o acompanhamento de perto de toda essa situação de marcos de desenvolvimento, de saúde, de via aérea superior, triagem auditiva neonatal, em caso de triagem alterada, algum acompanhamento com protocolo rígido de avaliações audiológicas periódicas durante a primeira infância até a alfabetização. Há uma recomendação formal da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia de se fazer audiometria na criança que vai alfabetizar, para a gente entender se ela tem condição de alfabetizar sem nenhuma limitação. Todo mundo? Todo mundo. Ali por volta dos 6, 7 anos de idade, quando vai alfabetizar, fazer uma avaliação audiológica já com audiometria, que é totalmente diferente do que fez quando ela nasceu. A triagem auditiva neonatal é uma triagem, uma coisa bem mais simples e menos precisa. Então, o importante é a gente ter, ao primeiro sinal de alguma coisa que está errada, o acompanhamento com profissionais adequados, especialistas no assunto, que vão poder prevenir danos piores. Não há nada que a gente possa fazer no dia a dia diferente disso que vai evitar dano. É o primeiro sinal de alteração, buscar avaliação especializada para poder ver se está tudo ok e se está tudo dentro do esperado para aquele desenvolvimento. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos. Estamos chegando ao final desse Check-up Saúde de hoje. Obrigada, doutor Juliano. Prazer estar aqui sempre com vocês, Alice. Obrigada, Thaline. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Renata. Obrigada a você também. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. E se você tem alguma dúvida, quer sugerir algum tema, me chama lá no Instagram, @doutora Alice Sarcinelli. Aqui o programa é seu. Até semana que vem.